Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre erratas. Esse é um tema que eu tinha conhecimento desde setembro de 2019. As pessoas disseram para eu desmistificar, mas eu não estava sem tempo de pegar e investigar, então finalmente agora eu tive o tempo para fazer. Tudo que a gente vai ver hoje está nesse infográfico e também eu vou mostrando aqui as evidências passo a passo. Se você nunca ouviu falar de erratas, logo mais você vai entender do que se trata. Então nossa história começa aqui no dia 19 de novembro de 2015, em uma postagem no 4chan, no qual uma pessoa pergunta se alguém teve algum tipo de experiência paranormal envolvendo o trabalho. Se você der Ctrl F aqui e pesquisar por erratas, desse jeito aqui, com R só, você vai encontrar o primeiro relato, que eu já deixei ele resumido aqui para as partes que importam, né, para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? Então vamos avançar aqui para a ocorrência. Essa postagem conta uma história de uma outra pessoa de 20 anos que relata a história a partir de uma amiga. Essa amiga era uma garota sem teto e que fazia parte de uma banda. Esse detalhe é bastante importante. Ela conseguiu um emprego numa companhia que estava fechando todas as filiais e basicamente essa companhia tratava os seus funcionários como gado, tinha uma política bem assim, digamos, rígida e pouco se importava com as pessoas que trabalhavam lá. Lá ela recebeu a tarefa de empacotar algumas caixas usando uma arminha de fita, não sei qual que é o nome disso aí em português, mas é basicamente como se fosse uma arma mesmo, só que de fita. Você aperta um botão, ela vai soltando fita e você enrola as coisas. Nessa fita estava escrito a palavra erratas, com R só, ou alguma outra forma de soletrar esse nome. O chefe disse para ela se livrar dessa pistola e não relatar isso para ninguém, já que um de seus empregos anteriores desse chefe era escrever código que denunciasse qualquer empregado que pesquisasse pelo termo erratas ou erratas no sistema. Essa garota também tinha dito para ele, né, que a atmosfera do local era pesada, como se todos estivessem prestes a chorar, e também que havia várias restrições de circulação e uso de equipamentos, de uma cafeteira, por exemplo, que não podia usar. Nessa mesma postagem, um outro usuário comenta erratas com 2 R's e diz que o nome erratas parece cutucar alguma coisa na mente dele, mas que ele vai tentar lembrar a implicação disso, lembrar a razão disso. Se você pesquisar por erratas com R só, você vai ver que mais uma pessoa pergunta aqui também, mas que é simplesmente uma pessoa que tá meio perdida na história. Beleza, a próxima postagem acontece no dia 19 de dezembro de 2015, exatamente um mês depois, né? Uma foi aqui no dia 19 de novembro, a outra 19 de dezembro. Aqui, uma pessoa pergunta: alguém aqui teve algum emprego com programação, software ou TI na costa leste entre 2000 e 2010 ou alguma coisa do tipo? Eu pergunto porque algumas pessoas que eu conheço daquela época e naquela área conversou comigo sobre algum tipo de programa relacionado a recursos humanos chamado Erratas. Eu estou me perguntando se eu posso encontrar mais informação sobre isso. Não tem necessariamente relação com o paranormal, mas é perturbador e eu acredito que eu vi alguém mencionar isso na board paranormal antes. Tá, começou a chover, então talvez fique um barulho aí de fundo, meio de chiado, mas eu acho que eu não vou ter outra oportunidade para gravar isso aí. Basicamente, alguma pessoa manda aqui uma playlist do YouTube, que a gente vai falar daqui a pouco, e a outra diz que do que ela entende era algum tipo de programa que permitia que uma companhia de terceiros tivesse acesso incondicional à informação dos empregados. Empregados que eram incluídos nesses termos de busca e perguntassem sobre erratas seriam demitidos ou colocados em departamentos que não envolvam computadores. Eu acredito que a UPS, a Unilever e a Ecolab todos eram parte desse sistema. E essa playlist aqui, nós temos um canal do YouTube, começa com esse vídeo aqui chamado Open, e tem mais alguns outros vídeos, é um canal chamado Fosfenes. A gente vai falar muito dele, não muito, né, bem pouco na verdade dele depois, mas são esses vídeos aqui: Closed, Open, Wall, Color, Water e One. Aqui eu fiz até um resuminho do que contém nessa nossa playlist, mas já adianto que não é nada muito conclusivo. O primeiro vídeo mostra uma estrada à noite, um homem encontrado no meio, tem um código Morse que lê Sweet Dreams. Alguns vídeos têm código não identificado ainda na descrição, que eu não tô com um saco para traduzir. O outro mostra um shopping com pouco movimento, o código Morse lê This is real, what I have done. Então, será que é real o que eu fiz? O outro vídeo mostra uma pessoa passando a mão em uma parede, o código Morse lê Enteltua, que é um anagrama para Let Me Out, seria Deixe-me Sair.
O outro vídeo chama Color, né? Mostra uma garagem com diversos utensílios na parede e uma pessoa com aquela máscara do V de Vingança, também a máscara do Anonymous, como algumas pessoas chamam. O código Morse na descrição tem "em memória do tempo que nós fingimos". O outro vídeo chama Water, tem na descrição um texto de cabeça para baixo, escrito Helena Beat, que é uma música da Fostered People, de 2011, e o outro mostra um quintal com mato e telhas, esse quintal aqui, e a pessoa mascarada tá lá, sendo mostrada, e são mostrados trechos de outras imagens, e tem um código Morse também, que ainda não foi traduzido. A gente ainda vai falar um pouquinho disso aí, mas é bem pouco. Vamos avançar o tempo agora, nós já estamos em 2016, no dia 23 de janeiro. Aqui temos uma board de música, né, a board /mu do 4chan, no qual as pessoas divulgam álbuns e singles, basicamente isso. E um dos vídeos aqui é postado KFC Murder Chicks, seria garotas assassinas do KFC. Chick também eu acho que é galinha ou pintinho, então pode ser que tenha um trocadilho aí. Idade de Ouro do Mistério Gross seria Mistério Repulsivo, uma coisa assim. Diz aqui que é um rock de ruído feito de exemplos de punk e de Riot Girl, acho que provavelmente seria raiva de protestos, alguma coisa desse tipo. E aqui nós temos um link do Mega, que não está mais online, um link do YouTube e um link do archive.org. O link do archive.org, esse aqui tem um álbum, tem as músicas, você pode ouvir. Vou colocar bem rápido aqui, para você ver do que se trata. Começa desse jeito e avança para esse jeito. Pode até ser legal para algumas pessoas, para outras não, tanto faz. Aqui tem algumas informações que vai interessar depois. Temos aqui o nome das 3 garotas: Stella Pérez, Beatrice Moss, Stephanie Thompson, e quem é responsável pela produção é um cara chamado DJ Roswell. Isso aqui é importante. E aqui nós temos o link para o vídeo do YouTube. Aparentemente não tem nada demais, né? Um cara chamado Todd Ellsworth que envia, e beleza. Agora tem um porém. Se você acessar uma página arquivada disso aqui, esse arquivo é de 27 de agosto de 2017, você vai ver que na descrição tínhamos uma música muito boa lançada pela Coma Records que parece ter desaparecido da internet. Lembre-se de apoiar o artista. Erratas ou Rusts. Rust, se eu não me engano, seria... Vou até conferir para ver o que é, mas... É claro, é o nome do jogo, mas eu acho também que é ferrugem, como vocês podem verificar aqui. Então seria erratas ou ferrugem, alguma coisa do tipo. Antes disso ainda, não tem a captura, tava bust, deste jeito aqui, bust. Bust pode ser busto, né? Como você pode verificar aqui, deste jeito, erratas ou busto. E aí as pessoas perguntaram, tá, por que exatamente tem um erratas escrito na descrição? A gente vai descobrir mais adiante. Temos também aqui a página da Coma Records. Você pode perceber que esse mesmo álbum, né, Golden Age of Gross Mystery, foi lançado em 2014 pelas mesmas pessoas que estão envolvidas aqui. E esse link sempre esteve aqui, tá? Isso significa que o álbum não desapareceu da internet, conforme é informado aqui. Beleza, as pessoas foram pesquisar, né, Todd Ellsworth, e foram ver o que mais tinha lá. Nós temos aqui um álbum que a gente já viu, temos um álbum do DJ Roswell, chamado Murder Burger, seria hambúrguer assassino, que foi postado há 3 anos atrás, a gente vai falar dele depois. E esse vídeo aqui, que a gente não vai falar dele, não tem nada importante, foi postado, pasmem, 5 dias atrás. A gente está no dia 17 que eu estou gravando isso, então foi postado lá para o dia 12 de dezembro. Beleza, agora as pessoas pesquisaram por Todd Ellsworth e encontraram também esse perfil no Twitter. Esse perfil aqui as coisas começam a ficar estranhas. Primeiro tem uma postagem de novembro de 2015, 20 de novembro, então um dia antes, né, desta postagem aqui, no qual ele manda essa foto aqui. Essa foto desse cara, que é o que está na miniatura, que é o que a gente conhece como o cara do Erratas, digamos assim, a imagem que ilustra o Erratas. Aqui temos um tweet bem enigmático, né? A maior parte da Deep Web estava debaixo do nariz o tempo todo. O Correio. Não estou me referindo ao canal dos Correios, não, tá? Estou me referindo a outra coisa aqui. O Correio Real, Serviço Postal. Tão profundo que nem faz parte da internet. Aqui temos uma imagem do George Bush. Eu tinha dúvidas se esse realmente era o George Bush, e aí eu pesquisei lá no Discord, pedi para uma galera me ajudar, disse que o primeiro que respondesse eu iria agradecer pessoalmente no vídeo, então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Só preciso achar a parte em que tá o George Bush. Beleza? O George Bush está aqui.
A pessoa que me respondeu chama-se Rovani. Então, muito obrigado, Rovani, por confirmar que esse cara é o George Bush. Depois ele disse que ele só está disponível para consultas de sabotagem entre janeiro e fevereiro e entre novembro e dezembro. O resto do ano ele está trabalhando. Vamos falar um pouquinho agora desse cara aqui. Eu fiz uma pesquisa reversa e encontrei isso aqui, 26 de agosto de 2005. Trata-se de um retrato falado de um suspeito masculino de estupro em Maui. Maui fica no Havaí. Se você pesquisar aqui por Maui, você vai verificar que se trata de um local no Havaí. Tá aqui, Maui é uma ilha no Havaí. Isso também é importante. Diz aqui que esse cara atacou uma mulher de 72 anos em Kahului e fez com que tivessem várias chamadas da polícia. Então essa é a origem dessa imagem aqui do cara do Erratas que vocês conhecem. O outro detalhe, né, mais importante também, é que esse perfil Erratas or Bust foi obtido por outra pessoa. Esse perfil deixou de existir em algum momento no Twitter e no lugar dele uma pessoa se apropriou desse perfil e essa pessoa faz piadas com erratas. Então aqui nós temos uma versão feminina desse cara, absolutamente inútil, não tem nada a ver. Vamos avançar mais um pouco, agora as coisas começam a ficar mais estranhas. Nós estamos aqui agora numa postagem do dia 25 de janeiro de 2016. Então é bem pouco depois da outra postagem que eu mostrei para vocês. Isso aqui diz que ele propõe um novo gênero de ruído, sons de fundo e música concreta. É super obscuro, curto e de baixa qualidade. São vídeos que extrapolam as noções tradicionais de musicalidade. Qualquer coisa com mais de 20 visualizações é excluída por padrão. E aqui ele coloca alguns vídeos, né? Coloca 4 links. O primeiro deles é esse aqui, Visual Sound Story. É simplesmente um anúncio de uma loja chamada Visual Sound Story. Essa loja é real, você pode pesquisar aqui no Google, você vai ver que se trata de uma loja no Canadá. E até ontem estava aparecendo aqui do lado as informações sobre a loja, e ainda bem que eu tirei print, né? Corresponde a isso aqui. Essa loja já está permanentemente fechada, conforme vocês podem ver aí. E esse canal é um canal de anúncios, então se você verificar nos vídeos que ele posta, você vai ver que tem bastante coisas de outras lojas reais. Esse Night Plumbing é um serviço real de encanamento e assim por diante. O Western Windows também é real, todos aqui são reais. Então isso aqui aparentemente não tem nada a ver com erradas por si só, é só um link que foi colocado. Além disso, nós temos 2 vídeos que estão indisponíveis e a gente nunca vai saber o que estão neles, porque eu tentei pesquisar no Twitter, nos arquivos e nada retorna resultados e ninguém aparenta ter visto. Agora, um deles é o mais importante, é esse vídeo aqui. YouTube está monitorando e controlando a minha vida. Não tem descrição, mas eu já resumi o que aparece no vídeo. Só vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do naipe desse rolê, que está numa resolução bem baixa e a gente vai perder muito tempo se for ver. Basicamente é isso aqui. Tem um áudio, né? Aparece bem ruim mesmo aqui escrito o texto que o cara quer dizer no vídeo. E eu já traduzi, ele diz aqui: acredito firmemente que minha mãe estava sendo monitorada e assediada pelo YouTube e pela Universal Pictures e os seus afiliados. Porque ela havia descoberto alguma coisa na trilogia original dos filmes de Jurassic Park. Deixe-me começar dizendo o mais cedo possível. Eu não sou louco, nunca fui diagnosticado com esquizofrenia, transtorno de ansiedade ou qualquer outra doença. Eu sou apenas bom em perceber padrões. Eu sempre fui um grande fã de Jurassic Park. Eu vi o primeiro filme sempre compartilhado com a minha mãe. É possível que a parte do YouTube na campanha de assédio tenha começado com a remoção de seus vídeos de tributo ao Jurassic Park após a sua morte, mas esses também podem ser apenas resultado da agitação vasta da máquina que é o sistema de remoção de direitos autorais. Tão grande fã de Jurassic Park como eu, eu nunca fui tão profundamente na franquia quanto a minha mãe. Ela assistia a trilogia inteira e comprava cereais com a marca do Jurassic Park, muito tempo depois que o médico disse para ela evitar esse tipo de alimentos, e também editava vídeos de tributos ao Jurassic Park. Videoclips que vocês vão ver daqui a pouco. Comecei a perceber as ausências deles no final de 2015. Sem acesso à senha do YouTube da mãe dele, ele só podia voltar a carregar os vídeos que ela havia criado no laptop antigo. Ele já entrou em contato muitas vezes com o YouTube e só foram feitas respostas inúteis de funcionários reais após insistir no assunto. Legal, aí as pessoas começaram a analisar, né, esse Clonus for Life de Jurassic Park. As pessoas foram aqui nos vídeos e encontraram 2 tributos a Jurassic Park. Você pode assistir os vídeos clicando aqui, e são simplesmente apresentações de slides e de trechos do filme com uma música de fundo.
Por exemplo, aqui uma música de rap e aparece aqui várias cenas, né, do Jurassic Park. Só que tem um detalhe interessante nesses dois vídeos. O primeiro deles, no final, aparece um quadro escrito "Eu não quero morrer", desse jeito aqui. E já o segundo, no final, aparece um código Morse bem sutil que se traduz em Hollywood Astral Projection Clinic. Faltou clinic aqui, perdão. Seria a clínica de projeção astral em Hollywood. Isso parece ser um beco sem saída. Não dá mais informação. E o mais interessante é que esse canal continuou enviando vídeos após essa postagem. Se você verificar aqui, tem um vídeo chamado Here Goes Nothing. Esse vídeo foi postado, deixa eu só localizar aqui, no dia 25 de janeiro. Então, praticamente dias depois da postagem original lá no 4chan e também praticamente dias depois do outro vídeo sobre o primeiro vídeo que relatava o caso do Jurassic Park. Esse vídeo aqui tem exatamente o mesmo estilo, mostra a foto de um cara num carro. Esse carro aqui parece ser da Bélgica, se eu não me engano, pela placa, mas isso não é importante. E aqui tem na descrição. Esse vídeo é principalmente um teste para detectar se isso é deletado. Primeira coisa que eu estou tentando para ver os limites do ERR, alguma coisa S, algoritmo, erratas, né? Com certeza. Se isso é descoberto, então temos algumas coisas bem assustadoras. É mostrado um texto na tela que lê: "Um grande aumento repentino em visualizações. Espero que alguém lendo isso seja bom em computadores. Será que você poderia me ajudar? Alguém com experiência em sistema Eratas ou Erratas? Se você puder me mandar uma mensagem, ficarei extremamente grato. Percebi que falar com meus espectadores no YouTube é exagerado, mas hey, acho que vale a pena tentar, certo?" A descrição do vídeo diz o que eu já mostrei para vocês. E então, no dia 27, 2 dias depois, temos mais um vídeo no YouTube. O ruim de mesclar as células aqui é que às vezes isso dá uns bugs. Esse vídeo aqui é bem grande, tem exatamente o mesmo estilo e ele faz uma espécie de perguntas e respostas que as pessoas mandaram lá nos comentários. É dito basicamente: eu tenho sido bastante relutante em pedir ajuda para alguém, dada a natureza de alguma coisa que não dá para ler, porque a resolução disso é muito ruim, como divagações paranoicas, pré-paranoicas clássicas. Algoritmos que controlam as coisas no bastidores, muitas coisas estranhas nesse veio. Mas nunca desperdiçaria o tempo de alguém com coisas assim. Nos últimos anos, pedi ajuda de amigos nos círculos de programação e negócios. Mas com o tempo as amizades desaparecem, as pessoas se mexem, as pessoas param de falar com você sabe o que fazer. Como tal, sou muito grato pela ajuda que as pessoas estão dando e tentarei responder o máximo que puder aqui. O cara é chamado Cork Top, só porque eu falei de Darius ADC no último vídeo, né? Escreve: então, nesse vídeo você está basicamente tentando ver esse sistema chamado Erratas. Tentará derrubar o vídeo porque é algum sistema, algoritmo que derruba os vídeos. É por isso que você usou asteriscos? Ele responde: obrigado por descrever, Cork. Sim, eu não sei muito sobre programação de sistemas de computador, por isso não sou muito esclarecido em como enganá-los. Tudo que realmente sei sobre Erratas é que ele é usado por dezenas de empresas recentes, nos últimos 5 ou 6 anos. Eles parecem usá-lo como ferramenta de imposição de direitos autorais que funciona como um excelente alguma coisa desconhecida se você quiser derrubar outras coisas também, por exemplo, pessoas. Mas tem suas limitações e tenho quase certeza que meu vídeo de teste ajudou a descobrir isso. Talvez. A trilogia original de Jurassic Park é excelente, eu recomendo. O segundo filme é meu favorito, apesar de suas falhas. Aí ele responde um cara chamado Frank Horrigan: qual o sistema de erratas? Alguma documentação? Ele diz: erratas é o que eu cruzei caminhos ao longo dos anos e nos escopos me incomoda. O fato de ter perseguido minha mãe em seus anos crepusculares é evidência que seu alcance é enorme e indiferente. Em outras palavras, uma coincidência, ou então está especificamente me perseguindo, e para ser franco, ambas opções me assustam igualmente. A 3M e a Unilever foram pioneiras, o que mostra a versatilidade do sistema. Muita fé é colocada em computadores em geral e muita fé é colocada em erratas. Muitas pessoas perderam o emprego. E aqui tem um cara chamado Aaron4420 que fez uma crítica aos vídeos e ele respondeu: é muito fácil falar besteira por trás de um computador, mas é preciso ser um homem de verdade para apoiá-la e chupar meu pau com canudo. Então tá, né? Chupar meu pau com canudo. Nunca ouvi isso aí antes, mas gostei. Beleza. Tá legal. Agora a gente tem mais uma coisa envolvendo esses vídeos de Jurassic Park, que essa é bem estranha e se ela realmente aconteceu, ela é estranhíssima. Mas tem outras possibilidades e isso está em aberto ainda, eu vou mostrar para vocês do que se trata. Basicamente, nesse vídeo aqui, Here Goes Nothing, as pessoas perceberam que se eu colocasse
a legenda automática em inglês gerada automaticamente, aos 12 ou 19 segundos aparecia uma mensagem estranha. Eu coloquei aqui e vocês vão ver que não aparece nenhuma mensagem estranha. Isso aqui, vou até dar play. Você vai ver que não tem nada exatamente estranho aqui. Mas no 4chan as pessoas perceberam por volta de março de 2016 que tinha uma coisa muito estranha. E essa coisa era, eu só preciso dar Ctrl F aqui, né, para encontrar, vou pesquisar por Corbin, deste jeito aqui. Isso aqui, aos 12 segundos aparecia, está longe de terminar, 200 Corbin KI 40 219, depois o 52 111, depois a 1,46 0,3%, 0,4%, depois as 12,17 Overthrow, tenho quase certeza que é derrube, mas eu vou só confirmar, às vezes eu tô falando besteira, isso, derrube o governo. Agora, a única fonte que relata isso aí é o 4chan, e essa imagem aqui do 4chan, que tem um print que mostra a mesma coisa aparecendo. Uma outra coisa que eu fiz também foi pegar a página da Ctrl S, salvar todo o conteúdo e procurar por alguma menção de caption que envolvesse essa coisa estranha. Só que não aparece. Eu não vou dar Ctrl F aqui porque o Vivaldi vai crashar de novo, como já crashou, e isso vai implicar em fechar todas as abas, vai dar um trabalho do cão para refazer. Mas você pode voltar aqui e você vai ver que as pessoas perguntam sobre erratas, mas ninguém menciona essa coisa estranha aparecendo na descrição do vídeo como era para acontecer. E depois, conforme você vai subindo, além desse overthrow da government, que aparentemente é real mesmo, você não encontra nada a respeito de Kentucky, daquela localização. Tem apenas aqui dizendo que aparentemente essas legendas simplesmente desapareceram. Aparentemente, isso não faz tanto sentido, isso realmente é uma coisa que eu não sei explicar. E por que a gente está falando disso? Em primeiro lugar, porque essas legendas aqui são automáticas, então nenhum ser humano consegue mudar essas legendas. No máximo, dá para você ocultar essa informação dentro do vídeo, mas também não parece ser o caso, de alguma forma bem, digamos assim, escondido na forma de áudio. E o mais interessante, esse endereço estava diretamente relacionado com a página KFC Murder Chicks. Como você vai perceber daqui a pouco, ainda não tá. Agora vocês perceberam que quase tudo faz referência ao KFC Murder Chicks, né? Apenas esse canal aqui do Fósfenes que aparentemente não. Isso aqui parece ser uma coisa que não tem nada a ver, parece ser um enigma totalmente separado. Mas o perfil aqui do Todd faz referência, os dois perfis fazem referência. O perfil do Jurassic Park faz referência, e vocês vão ver também que a história do 4chan também faz referência. Uma dessas está meio evidente, né? Uma garota que faz parte de uma banda, mas ainda tem mais um detalhe também importante. Então eu fui atrás de entender o que era KFC Murder Chicks. Eu achei aqui um perfil do Bandcamp, tem uma outra publicação de março de 2016 e tem também aquele álbum, né? O que a gente já conhece, que foi publicado em 2014 lá com a marca digital da Coma Records. Além disso, a KFC Murder Chicks tem uma página no SoundCloud, tem também uma página no HR Music, tem uma página Discogs, acho que esse é o nome, no Spotify e também no Genius. E mais especificamente no Genius, aqui tem um outro detalhe. Uma banda de ruído eletrônico composta de 3 garotas sem teto. E tem aqui o nome das garotas. Vocês lembram a garota sem teto lá da história do 4chan. Agora, essa banda já existia e até o momento presente pode ser simplesmente uma pessoa que é fã da banda inventando tudo isso e fazendo referência para a banda. Então a gente tem que ver o que a banda faz referência para essa história. Para isso, eu fui atrás de mais redes sociais da banda e eu achei aqui um Tumblr. Esse Tumblr inicialmente tinha imagens de fitas VHS antigas, tinha algumas cenas de filmes antigos, algumas cenas de jogos antigos e muita coisa sobre terra plana, por algum motivo, como você pode perceber aqui. Tem aqui o mesmo álbum que a gente já conhece, tem o perfil no SoundCloud e agora se você avançar para bem mais para frente, por volta de 2017, 2016, 2018, você vai ver que esse Tumblr continha um fundo em verde claro e também algumas respostas que os fãs da banda, digamos assim, perguntaram, como você pode perceber aqui. A princípio aqui são só sobre o Bandcamp. Se você procurar em outros lugares você vai achar mais algumas respostas, mas eu já separei as respostas principais aqui. Elas não estão numa única página, por isso você tem que ir voltando uma por uma e achando uma por uma. Eu facilitei o trabalho e já tirei print de todas as que interessam.
Então, em primeiro lugar, o endereço aqui, o mesmo endereço que foi encontrado lá naquele vídeo. Mesmo que aquele endereço nunca estava no vídeo, aparentemente a banda KFC Murder Chicks está fazendo uma referência direta ao que rolou fora no 4chan. Então não é só o 4chan que está mandando referências para a KFC Murder Chicks. A KFC Murder Chicks também está mandando referências para o 4chan. E aqui nós temos... mais algumas perguntas. Por exemplo, uma pergunta bem aleatória, né? Qual o seu filme favorito? Ele diz: eu sempre fui um grande fã de filmes de Carnossauro. Carnossauro, se você pesquisar aqui Carnossauro, você vai ver que não é nenhum dinossauro específico. É apenas um outro filme que tem mais ou menos o mesmo gênero. Não o mesmo gênero, tá? Mas parecido com Jurassic Park em uma certa escala, né? Porque tem um dinossauro, mas é totalmente diferente se você assistir o filme, considerar o modelo, os efeitos especiais e assim por diante, mas é um filme de dinossauro, do nada. Uma outra pessoa aqui perguntou o que ele acha a respeito dos Correios, e a resposta foi bem peculiar. Isso provavelmente é uma visão controversa, mas tem muita coisa que sugere que eles estão ligados com o governo e com atividades deploráveis, espionagem, lucros, desrespeito à Constituição, toda coisa divertida, muita coisa enviadas para a gente em uma quantidade inordenada. Não estou dizendo que eu também estou no caminho de ser fodido pela FedEx e pela UPS. Então esse cara deu uma resposta bem complexa, né, contra os Correios. Isso lembra um pouco o perfil do Todd, aqui, que disse que os Correios eram a parte mais profunda da Deep Web, conforme... não esse perfil aqui, né, este perfil aqui, que está arquivado. Além disso também, o perfil foi perguntado sobre o próprio Todd. Uma pessoa falou: então, eu tenho uma pergunta sobre um homem de nome Todd. Como ele está? Obrigado. Ele disse: ele está bem. Não se preocupe com isso. Como você viu aqui. E também o perfil 2 vezes negou conhecer erratas. Um deles aqui fala: isso aqui seria sobre Yu-Gi-Oh! Se você pesquisasse erratas no Google na época, você ia encontrar bastante coisa. E o outro diz: galera, parem de perguntar coisas sobre erratas, não tenho a mínima ideia do que isso se trata, isso está ficando estranho. Ou seja, temos aqui o KFC Murder Chicks fazendo de referências diretas ao caso do erratas. Tem um outro detalhe também: Todd Ellsworth é um anagrama para The Lost World. Se você pesquisar aqui por The Lost World, você vai ver que isso se trata de um dos filmes de... fiz besteira aqui, The Lost World, de um dos filmes de Jurassic Park. Basta você procurar aqui, Jurassic Park, O Mundo Perdido. Ou seja, aparentemente está tudo aqui relacionado, né? O perfil do Todd está relacionado com Jurassic Park, como a gente percebeu. Então isso aqui também é oficial do Erratas. E aparentemente o KFC Murder Chicks também é oficial do Erratas. Então a gente foi atrás do KFC Murder Chicks. Afinal de contas, que exatamente é isso? A pista principal que me ajudou foi um outro vídeo postado pelo mesmo canal do YouTube, o canal Todd Ellsworth, que foi postado há 5 dias atrás. Foi postado há 3 anos atrás. DJ Roswell, eu fui atrás, tá? Quem exatamente é esse cara chamado DJ Roswell? Eu pesquisei aqui, vi que ele tem Twitter, legal. Vi que ele tem canal no YouTube, vi que ele tem um perfil no Spotify, vi que ele tem um perfil no Deezer, verifiquei que ele tem um perfil no Google Play Music, que ele tem um perfil no Bandcamp e que ele tem um perfil, mas 2 perfis na verdade, no Genius e além disso um perfil aqui na SoundCloud. Beleza, tá, então a gente tem um perfil oficial do Erratas falando a respeito de um cara chamado DJ Roswell. E eu encontrei mais ainda. O DJ Roswell tem uma música que foi feita em parceria com a KFC Murder Chicks. Então o DJ Roswell tá bem próximo aqui da KFC Murder Chicks. Vamos avançar mais um pouco. Eu achei aqui uma postagem no subreddit oficial do Erratas, em que um cara fala: opa, eu tô meio confuso. Então você é o KFC Murder Chicks? Então não é uma banda feminina? E o DJ Roswell, né, esse perfil do Twitter aqui, Pub Squad, basta você... ele fica aqui, Pub Squad, aqui, DJ Roswell, diz: eles são ficcionais. Opa! Então quer dizer que o KFC Chicks é uma banda ficcional e quem tá por trás dela é um cara chamado DJ Roswell. Bastante interessante. Vamos ver então do que se trata esse DJ Roswell. Eu fui lá e fiz aquela stalkeada básica no Twitter dele e encontrei uma postagem do dia 2. Vou esclarecer as coisas. Eu estou aqui pelo KFC, Erratas, etc. Por favor, fique atento que isso foi feito há 3 ou 5 anos depois. Meio terminado. Um monte de coisa foi acidente. A gente vai falar disso daqui a pouco.
não é indicativo de nada que eu me importo agora. Foi feito durante um período em que eu estava cronicamente entediado, deprimido, desempregado, infeliz, não tratando o meu ADHD. Me faltou a memória aqui do que se trata ADHD, transtorno de déficit de atenção, é isso aí. Então ele não estava tratando o seu déficit de atenção e, além disso, estava bebendo bastante porque eu nunca fazia nenhum dinheiro dos meus vídeos. Os vídeos me representam estando profundamente relacionados com o 4chan quando eu não tinha transado em vários anos. Parece que isso fez ele pedir pra alguém chupar o pau dele com canudo, não sei. Se você está desapontado que toda essa coisa era relacionado com músicas, não precisa se preocupar. No hard feelings, né? Não sei exatamente qual seria a tradução disso, porque eu não sei, porque eu sei lá como você deve lidar com isso, porque eu sou um músico. A ideia de pessoas me investigando pessoalmente me assusta e é um tanto não confortável que esses vídeos tenham algum tipo de pessoa misteriosa por trás. E por fim, eu nunca fui consultado pelo meu consentimento desses vídeos feitos a respeito de mim. Algumas pessoas perguntaram lá no Tumblr da KFC algumas perguntas interessantes. A gente acabou de ver quais são, mas nenhuma dessas pessoas patrocinadas pela NordVPN me perguntaram qualquer coisa do tipo. Aqui, DJ, você vai ter que me desculpar, mas esses vídeos usam informações públicas na internet, tá? Esses vídeos não violam sua privacidade, porque você mesmo publicou essas coisas na internet, né? Então é meio complicado usar esse tipo de argumento. Mas beleza, então, como acho que eu disse no começo, todo esse vídeo foi pra gente verificar por que a palavra do DJ Roswell é uma palavra válida. Porque qualquer pessoa pode vir na internet e falar, fui eu que fiz o Erratas. Beleza, a gente não tem como provar que foi. Nesse caso a gente tem. Nesse caso eu mostrei pra vocês como tudo isso está relacionado, como tudo isso realmente termina no KFC Mother Chicks e como o KFC Mother Chicks termina do DJ Roswell, que por sua vez oficialmente disse que foi ele que inventou toda essa história. E ele disse lá a respeito de coincidências, né? Acho que você lembra disso. O que essa coincidência diz respeito? Corresponde a um cara chamado Elks Herber, acho que é esse o nome, eu vou tentar avançar pro momento em que eu coloquei aqui desse jeito, Exer Herb, acho que eu falei errado ali. Nessa data, 10/5 de 2016 aproximadamente, esse canal foi excluído. E há um tempo atrás ele tinha feito um vídeo a respeito de erratas. Então as pessoas começaram a pensar, poxa, o YouTube habilitou erratas aparentemente, porque o YouTube excluiu um vídeo que fala a respeito de erratas. Mas como vocês vão ver daqui a pouco, o vídeo foi reupado, tá? Ele tá inteiramente em pé, não tem nada de errado com ele. E esse vídeo, convenhamos, está bem menos completo do que o vídeo que a gente vai fazer agora, e acredite em mim, esse vídeo que a gente está fazendo agora vai ficar no ar. Então a gente já pode aí passar para as nossas conclusões, né? Deixa eu só centralizar a nossa timeline aqui no trecho em que eu falo a respeito das conclusões, que são todas essas aqui. Em primeiro lugar, tem 3 coisas que a gente não sabe ao certo, tá? Não tem evidências para determinar se o Fósfenes é associado com o KFC. Não dá para determinar se o endereço da banda Mother Chicks realmente apareceu naquela legenda automática. E a gente não sabe exatamente por quais motivos o canal saiu do ar. O Exer Herb não tinha nenhuma outra rede social, não tinha perfil oficial no Twitter, no Facebook e assim por diante. Então ele pode ser simplesmente excluído ou o YouTube pode ter dado um fim nele por outras razões. Agora tem algumas coisas que a gente consegue deduzir com razoável segurança. O canal Exer Herb realmente desapareceu. Mas aparentemente não há correlação entre esses dois fatos. Por quê? Basta verificar que Erratas não é banido da internet, não é banido do 4chan, não é banido do YouTube, não é banido de nenhum lugar. Por exemplo aqui, o 4Plebs é o arquivo do 4chan. Tem um monte aqui de postagens de várias datas que falam sobre erratas. Basta você ver aqui, isso aqui vai até a página 10 e está tudo acessível. A gente pode fazer a mesma coisa com o 4chan. Você vai ver que tem várias postagens aqui que falam a respeito de erratas. Como você pode perceber aqui, aparentemente está tudo acessível. Tem até a página 8. No YouTube é a mesma coisa. Você pode clicar aqui, você vai ver que está cheio de resultados que falam a respeito de erratas e nenhum deles foi apagado. E além disso, também a gente pode deduzir algumas coisas com certeza. Os perfis Chronos for Life e os perfis do Todd, seja no Twitter ou no YouTube, também as postagens iniciais do 4chan fazem referência à banda KFC Mother Chicks, e a banda, por sua vez, faz referências a esses perfis. Portanto, eles estão relacionados. Por que eu discriminei desse jeito? Porque eu posso falar, por exemplo, do Zac Brown Band,
que é a minha banda favorita. Só que se o Zac Brown Band não falar de mim, então a gente não tá relacionado. Eu só sou um fã do Zac Brown Band. Mas se o Zac Brown Band falar de mim, então a gente está relacionado, porque eu falo deles e eles falam de mim. Exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui. A banda Capsule Mother Chicks, por sua vez, é ficcional. Trata-se apenas de um perfil mantido pelo DJ Roswell. O DJ Roswell, por sua vez, é um artista anônimo, tá? É igual o Marshmello. Marshmello, até onde eu sei, oficialmente não disse quem ele era. Apesar de ter algumas teorias de ser tal fulano e tudo mais. Mas é a mesma coisa. O DJ Roswell existe, é uma pessoa, mas ele não revela a sua identidade. Nada de misterioso aí. E o DJ, por sua vez, já confirmou estar por trás do Mistério Erratas em seu perfil no Twitter. E, como vocês viram, a gente pode acreditar nele. Esse foi o vídeo, em breve a gente se vê. Falou!